Temos o Bitcoin subindo quase 3% hoje, depois de uma queda de quase 7% no dia de ontem. Tivemos o Bitcoin rompendo os 60 mil dólares por unidade e hoje tentando voltar para cima de 61. Será que é o momento da gente ficar empolgado? Será que é o momento da gente começar a comprar, fazer nos nossos aportes? Ou um momento para ter cautela, porque pode ser só um respiro para continuar caindo? A gente vai ver sobre isso e também onde que estão as oportunidades. Ontem passei aqui para vocês algumas oportunidades. Falei em live no sábado algumas oportunidades e eu continuo vendo algumas oportunidades aqui no mercado cripto e principalmente nas altcoins, principalmente com a queda de ontem. Ontem para mim foi uma queda bem positiva para as altcoins, enquanto a gente tinha Bitcoin bem negativo. E eu quero estar falando sobre isso aqui no vídeo de hoje, eu quero estar passando também alguns pontos importantes para a gente ficar de olho, ponto-chave, tá bom? Então vamos lá que eu quero estar te mostrando aqui o que está acontecendo com o Bitcoin. Fiz uma remarcaçãozinha aqui do Bitcoin nessa região, nesse canal. Acreditava que a gente tinha uma cunha que o Bitcoin poderia formar aqui um bear trap. Ele simplesmente rompeu, caiu. Fiz essa remarcação, mas sinceramente eu não acredito que ele esteja seguindo essa marcação aqui, porque está muito deformado, rompendo e voltando. Então a gente vai descaracterizar, que é para a gente não ficar preso a uma região onde ele não está respeitando, tá bom? Então a gente descarta possibilidade de bear trap, a gente descarta canal, a gente descarta a cunha nesse momento e vai observar o price action mesmo, vai observar a reação do preço aqui, porque a gente tem momentos de mercado onde é muito importante a gente estar fazendo essas observações e acompanhar principalmente o preço, tá, pessoal? Por quê? Vou te dar um exemplo. Ontem, no gráfico diário, a gente tinha o rompimento desse suporte, que era um suporte bem importante, 60 mil. Passei algumas vezes aqui para vocês, estava um pouco cético sobre o Bitcoin vir buscar 60 mil, mas foi o que aconteceu, tá bom? O mercado é soberano, a gente infelizmente não consegue mudar as realidades do mercado. Ele passou um pouco agora voltando. Eu tinha comentado com vocês sobre essa questão aqui, sobre esse suporte de 60 mil, que seria um suporte bem defendido por institucional. O institucional poderia defender esse suporte, pessoas físicas poderiam defender esse suporte e talvez seja o que a gente está vendo acontecer agora. O institucional pode estar defendendo essa região de suporte para que o Bitcoin não volte muito, não volte para 53 ou para 48. Porque se a gente tiver perda desse suporte aqui, 60 mil, perda de suporte 56, a gente não tem suporte até 48. Então a gente pode entrar em um pequeno ciclo de baixa aqui até encontrar fundo em 48. Para institucional isso não é interessante. Talvez seja interessante para começar a comprar, mas não interessante para começar a ver o preço subir, porque a valorização vai demorar bem mais do que o estimado. Então é mais interessante aqui, institucional está segurando nessa região de suporte em 60 mil. Por esse motivo que talvez a gente tenha o preço segurando aqui em 60 mil. Outra coisa importante também que falei para vocês era sobre a questão da queda. O que causou a queda do Bitcoin no dia de ontem? O que causou a queda foi nada mais nada menos do que a possibilidade da Mt. Gox devolver os Bitcoins para os credores, onde talvez a gente tenha um despejo de mais de 100 mil Bitcoins no mercado. Só que logo depois, ontem mesmo, tá, saiu uma notícia falando que talvez o despejo não seja tão grande como se pensa. Então, por esse motivo que talvez, tá? Eu não vou passar certeza para você, é um talvez a gente tenha o mercado voltando a subir, porque o fato de a Mt. Gox devolver os Bitcoins em junho, ou julho, na verdade, início de julho, não seja da forma que está sendo propagado. É como eu falei para vocês ontem, já vi essa notícia várias vezes saindo. Não só nesse ciclo, mas também no ciclo passado. Várias vezes mesmo a gente viu essa notícia saindo e logo depois o mercado se recuperou com a notícia de que não era da forma que estava sendo propagado. A mesma coisa pode estar acontecendo hoje, como falei para vocês no dia de ontem, tá, pessoal? Então é importante a gente também estar fazendo essas observações aqui, tá bom? E quando a gente vem aqui para um time menor, é importante a gente observar o curtíssimo prazo. Até passei essa análise lá para alunos, tá? Sobre o que poderíamos estar vendo aqui no Bitcoin no curtíssimo prazo, que poderia ser a possibilidade, lembre-se, a gente trabalha sempre com possibilidade e estatística, probabilidade e estatística, tá bom? Temos a possibilidade do Bitcoin estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico de 1 hora. Como falei para vocês, a gente tem tendência de baixa no curtíssimo prazo. O Bitcoin rompeu algumas tendências, linhas de tendência de alta, então iniciamos uma micro tendência de baixa. Se a gente está em uma tendência de baixa, é importante a gente ver
a formação de padrões de reversão para que, no curtíssimo prazo, a gente tenha uma nova tendência, uma tendência de alta. Essa tendência de baixa a gente pode caracterizar até mesmo com a formação de uma linha de tendência de baixa sendo formada dessa forma aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai determinar essa linha de tendência de baixa como a nossa micro tendência de baixa e talvez ela seja rompida com a formação desse padrão de reversão, que é um ombro, cabeça, ombro invertido. Alvo para esse padrão, 64 mil. E tem outra coisa muito importante aqui no 64 mil, que é região de liquidez. Temos muita liquidez em 64 mil. Muita gente acreditando que o Bitcoin vai cair para 50 mil, por exemplo. E nesse momento a gente tem muitos liquids, muitas liquidações e stop nessas regiões de 64 a 66. Então a gente tem muita liquidez. Observando por esse indicador aqui, também observando por esse indicador. Ele vai mostrar um time um pouco maior quando a gente observa aqui no semanal, tá? Então, se você utiliza esse indicador, coloca aí no semanal que você vai ver um time maior, tá bom? A gente tem liquidez aqui exatamente na mesma região, 64 a 67. Quando a gente diminui um pouco, a gente coloca em 3 dias, por exemplo, ele não vai pegar um time tão grande, ele vai pegar um time menor. Então, ele vai indicar aqui 63, depois lá em cima 64,700, não vai apontar aqui pra gente 65, 67, tá? Mas pegando times maiores, ele vai te mostrar que a gente tem liquidez até lá em cima em 66 ou até mesmo 67. Então, existe a possibilidade disso acontecer rompendo a microtendência de baixa. Com isso, a gente pode ter uma reversão de tendência voltando para uma microtendência de alta. Só que é importante aqui duas coisas. Primeiro, confirmação do ombro, cabeça a ombro, tá bom? A gente está falando de probabilidade. Para que essas probabilidades e possibilidades fiquem factíveis, a gente precisa dessas confirmações. Ou seja, a gente tem o preço ultrapassando. Não é porque o preço está ultrapassando agora que ele confirmou o ombro, cabeça a ombro. Ele pode simplesmente voltar a fechar baixo aqui, caracterizar pressão vendedora e simplesmente continuar caindo. Então a gente precisa aqui do fechamento acima dessa neckline, dessa linha aqui que a gente chama de neckline, onde vai confirmar de fato que aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido. É a partir de então a busca do próximo alvo, que é 64, que pode acontecer aí até final de semana. Acontecendo isso, pessoal, a gente vai ter a segunda característica, que é o rompimento da linha de tendência de baixa. A gente tem uma linha de tendência de baixa aqui e a gente precisa desse rompimento para que a gente volte a estruturar uma nova tendência, tá bom? Que seria uma microtendência de alta. Isso para curtíssimo prazo. Tá bom? Isso para o decorrer de 1, 2, 3 dias ou até mesmo uma semana. Porque quando a gente vem no semanal, a gente tem aqui o Bitcoin em uma região de lateralização, como tinha mostrado, como tinha falado diversas vezes aqui para vocês, que temos aqui essa região de lateralização. Algumas pessoas falam de topo duplo. O topo duplo pode acontecer a partir da confirmação, tá bom? Se o semanal fechar abaixo dessa região aqui de 61. Aí ele vai caracterizar assim um topo duplo. É até mesmo por isso que eu falei para vocês que aqui seria uma região defendida para que a gente tenha uma região de lateralização, que é o que eu acredito. E ele pode ficar lateral até lá para agosto, setembro e começar o final do ano. No final do ano, a gente ter o Bitcoin começando a reagir e buscando 100 mil dólares no final do ano, que é o que eu acredito. Acredito que o Bitcoin pode voltar para 100 mil dólares aí no final do ano. Mas até lá, a gente pode ter esse momento de lateralização. Isso para Bitcoin. Tá bom? Quando a gente vem para as altcoins, eu tô olhando as altcoins agora de uma forma bem bullish, bem positiva, principalmente com a queda de ontem. Sei que muita gente ficou desesperada e com medo da queda de ontem, só que, para mim, na minha opinião, a queda de ontem do Bitcoin valeu mais do que um dia de alta de 5, 6% nas altcoins. E eu vou explicar para vocês, tá? A gente teve a queda de 7% para Bitcoin, enquanto a gente tinha uma queda de aproximadamente 1,8% em dominância, caindo 1,8% e quase 2% na dominância. Quando a gente tem a dominância caindo, como aconteceu para o dia de ontem, a gente tem as altcoins segurando. Então, altcoin como, por exemplo, a DOT. Ontem a gente tinha Bitcoin caindo muito e a DOT subindo. A gente teve a DOT subindo, fechando no positivo. Rompeu aqui, no curto prazo, uma cunha. A gente tem essa formação de cunha. Ele conseguiu segurar, ele caracterizou, segurou e confirmou essa cunha. Isso mostra pra gente que no curto prazo,
Se o Bitcoin começar a subir, buscar aquelas regiões de 64 mil, o que não é muita coisa para Bitcoin, aqui para o DOT, por exemplo, a gente pode ter o DOT voltando a subir para 7 dólares por unidade, o que vai ser muito bom. A gente vai ter força suficiente para subir 30% aí no curto prazo, isso para DOT. Para Ethereum a mesma coisa. O Ethereum ontem fechou até que no negativo, mas conseguiu segurar muito bem enquanto o Bitcoin estava caindo 7%. Quando a gente vai ver no diário, o Ethereum está subindo no diário e a queda no Ethereum ontem fechou com aproximadamente 2%, 2,3%. Então isso é muito positivo e ele vai caracterizar aqui esse canal. Caracterizando esse canal, o Bitcoin subindo para as regiões de 64 mil, por exemplo, a gente pode ter Ethereum voltando para 3.600 e ao confirmar aqui esse canal, a gente pode ter uma projeção a partir desse mastro. Então a gente projeta esse mastro para cima e o próximo alvo para Ethereum pode estar aqui em cima em 4.700. Ou seja, a gente pode ter Ethereum indo buscar alta máxima histórica à medida que o Bitcoin volta subindo aos poucos, tá bom? Então por esse motivo que para mim a queda de ontem valeu mais que um dia de 5, 6% de alta nas altcoins. Pelo fato das altcoins ter segurado e muito pelo fato do Bitcoin ter perdido muita dominância. Outro detalhe importante é que no semanal o Bitcoin ele está voltando aqui para essa base inferior e a qualquer momento ele pode romper, tá pessoal? Em uma semana, 2 semanas ele pode romper, cai muito na dominância, onde a gente pode ter 2 semanas aí bem positivas para as altcoins. Outro detalhe super importante para as altcoins, até julho a gente pode ter aí a aprovação do S1, para Ethereum, que é o início, a aprovação para o início das negociações de ETF de Ethereum. Acredito que o Ethereum vai corrigir depois das negociações, sim, acredito em correção, mas a divulgação da aprovação, como ninguém está falando muito sobre aprovação, se sair a aprovação da noite para o dia, a gente pode ter o Ethereum subindo, dando o mesmo pump que aconteceu na aprovação lá do ETF antes da negociação. Não foi aprovado o S1, que é a aprovação para a negociação, e quando isso acontecer, a gente pode ter o Ethereum subindo, dando um pump, obviamente corrige depois, mas vai ser ali a continuação da altcoin season. Esses são alguns fatores muito importantes para a gente ficar de olho aí, tá bom? Oportunidades hoje, onde que eu vejo? Eu vejo oportunidade nas altcoins, tá bom? Eu vejo oportunidade em DOT, vejo oportunidade em Ethereum, principalmente observando aqui o semanal. Olha como o Ethereum está no semanal, tá bem bullish aqui o Ethereum no semanal. E também oportunidade no FTM. Tô desde a semana passada falando sobre o FTM, e o FTM está conseguindo segurar muito bem. Por mais que hoje ele esteja no negativo 1,3, mas no semanal o FTM está bem positivo, tá bom, pessoal? Então é importante a gente fazer essa observação, porque essa região de suporte, a gente pode considerar como no trade zone, uma região onde a gente não vai operar, mas a gente pode caracterizar aqui, acima dessa região, como um bom ponto para estar acumulando, ou até mesmo para estar fazendo alguns trades aí, tá bom? Então fique de olho no FTM, que o FTM pode estar te proporcionando aí boas oportunidades, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês no dia de hoje, tá? Ah, um detalhe importante, estou vendo o SDAO subindo aqui 8%. Queria estar mostrando aqui o que está acontecendo no SDAO. Eu estava um pouco desacreditado do SDAO, só que observando os padrões no SDAO, o SDAO está formando o mesmo padrão que aconteceu cá atrás, antes da grande valorização. A gente ficou segurando por toda a confirmação desse padrão e depois a valorização. A mesma coisa está acontecendo agora, só que a gente tem no dia de hoje o rompimento, tá? A possibilidade do rompimento. Então, fiquem atentos aí para o SDAO, que a gente pode ter aqui o SDAO subindo um pouco aí para o decorrer dessa semana ou até mesmo das próximas semanas, tá bom? Enfim, é isso, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí também, porque eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse, para te ajudar da melhor forma possível, para que você consiga surfar esse ciclo de alta, tá bom? Então, se inscreve aí, não vai te custar nada e você vai estar sempre informado e ter as melhores oportunidades do mercado. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.